Livro de Neemias, capítulo 2, versículo 20, parte B. É só para dar uma introdução aqui do texto, porém estarei pregando sobre a respeito do capítulo 3. Então vamos lá. Livro de Neemias, capítulo 2, versículo 20, parte B. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Amém, meus amados? Com base nesta palavra, eu quero aqui trazer à luz da Bíblia a respeito aqui do livro de Neemias. Quem foi Neemias? Neemias foi um homem o qual Deus separou para executar a obra dele na terra. E eu quero aqui trazer para vocês sobre Neemias. Neemias estava agora voltando da cidade de Suzã, da cidadela de Suzã, e Neemias foi informado pelo seu irmão Hernani que o estado que estava Jerusalém se encontrava, todo Israel se encontrava cativo há mais de 142 anos, aprisionada ali pelos seus inimigos. E diz o texto que nos últimos tempos, desse decorrer de 142 anos, Israel estava sendo cativa por diversas nações. Então foi várias nações. Nós sabemos que nos últimos tempos, nessa época, Jerusalém tinha sido atacada pelos caldeus, pelo rei Nabucodonosor. E diz o texto que o rei Nabucodonosor entrou ali em Jerusalém e devastou toda a cidade, destruiu toda a cidade, destruiu os muros de Jerusalém, levou vários judeus cativos para a Babilônia, e aqueles que permaneceram ali em Jerusalém se encontravam em profunda miséria e desprezo, onde ali todos que permaneceram na cidade se encontravam em situação de miséria. Os muros já não existiam mais, a fome estava proliferada mais do que tudo, muitas pessoas morrendo, perderam suas casas, perderam seus entes queridos, perderam suas posses, perderam seus bens, perderam tudo. Ali diz o texto que quando Jerusalém foi invadida pelos caldeus, pelo rei Nabucodonosor, diz o texto que foi uma devastação, foi uma destruição total, destruiu tudo, todos os edifícios, todos os palácios, os muros caíram, foram derrubados, tudo ali foi destruído, e principalmente o templo de Salomão, que foi um dos maiores templos já construídos no Velho Testamento, antes de Cristo. Foi um dos templos que Deus levantou ali o filho do rei Davi para construir o templo de Salomão. Diz o texto que diante disso, o templo também tinha sido destruído, tudo tinha sido destruído, e parte dos judeus tinha sido levados cativos para a cidade da Babilônia, para o país da Babilônia, e ali os que permaneceram em Jerusalém estavam vivendo em profunda miséria e tristeza, miséria e pobreza, né? E desprezo. E quando diante de tudo isso, quando Neemias ficou sabendo de tudo isso, diz o texto lá no capítulo, no versículo 4, e sucedeu que, ouvindo eu essas minhas palavras, ouvindo eu quem? Neemias falando, tá? Ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diz o texto que diante essas novidades o qual ele estava ouvindo ali, muito se entristeceu o coração. Neemias chorou, Neemias sentou no chão, chorou e lamentou, e ali pós tudo isso, Neemias começou a interceder, porque o nome Neemias significava aquele que consola. Esse é o significado do nome de Neemias. Então Deus deu a incumbência a Neemias de uma missão, o qual Neemias seria usado por Deus para consolar
a nação de Jerusalém. Consolar por quê? Porque a nação estava vivendo sob miséria, a nação estava sofrendo, a nação tinha perdido seus bens, seus familiares, seus filhos, seus pertences, e a nação agora estava à mercê do inimigo. As cidades naquela época, a proteção que a cidade tinha, fora as cidades que tinham seus exércitos de homens, né? Mas não era o caso de Jerusalém. Jerusalém ela era protegida pelos muros de Jerusalém. Então todas as cidades naquela época, independente dos países, as cidades eram todas protegidas por muros. Então, para que uma outra nação viesse invadir uma tal cidade, daria um pouco de trabalho, porque tinha muros, tinha soldados, tinha tudo para guardar, tinha portas grandes de portões grandes, né, na entrada da cidade para guardar a cidade. Então ninguém conseguia entrar na cidade sem antes passar pelos soldados até chegar o possível rei daquele momento, se poderia receber as visitas ou não. Então todas as cidades eram guardadas, protegidas por causa dos muros. Mas agora Israel se encontrava nessa situação. Israel se encontrava sem ajuda nenhuma. Israel se encontrava à mercê dos inimigos. Então naquele tempo, a primeira leva então foi levado pelos babilônicos, pelos caldeus, e ali depois teve a segunda leva. Eles continuaram perseguindo Jerusalém, o povo de Israel, e teve a terceira leva. Nesse período os anos foi passando, então chegou aí um cativo aí de 142 anos, prosseguindo. Quando chegou aproximadamente 120 anos, o qual Jerusalém estava nessa situação, Deus começou a levantar profetas. Deus começou então a levantar o profeta Jeremias, levantou o profeta Ageu, levantou o profeta Zacarias para profetizar, para que Deus apontasse pessoas com dons de liderança, para que essas pessoas tivessem o discernimento, a coragem, a ousadia de seguir em reconstrução dos muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, porque a cidade estava totalmente vivendo no monturo, a cidade estava totalmente vivendo no escombro, ou seja, a cidade estava totalmente os muros tinham caído, as pedras estavam totalmente sendo... A cidade estava devastada, não tinha como entrar, não tinha como ficar, não tinha como construir nada, porque a cidade estava parecendo uma cidade de monturo mesmo, de muito lixo, de muita pobreza e miséria. Então diz o texto que agora Deus então escolheu um homem, e esse homem o qual Deus escolheu chama-se Neemias. Neemias foi um homem o qual Deus separou, escolheu ele para fazer... Deus escolheu agora Neemias para fazer agora essa obra. E diz o texto que diante de tudo isso, Neemias primeiramente ele chorou, lamentou, orou e jejuou em prol de Jerusalém. E Neemias ele foi levado cativo para ser escravo lá na Pérsia. E naquela época quem estava reinando na Pérsia era o rei Artaxerxes. Esse rei, ele era um rei que estava ali governando a Pérsia naquele tempo, e Neemias foi levado cativo para a Pérsia desde criança. Então na primeira leva, na segunda leva, na terceira leva. Então Neemias é dessa terceira leva que foi levado ali uns foi levado para a Babilônia, outros foram levados para o país da Pérsia. Então Neemias ali cresceu no meio ali dos medos persas. Porém, Neemias sabia quem ele era, ele sabia das suas origens, ele sabia que ele era judeu, ele sabia que ele era escravo, ele sabia que ele foi levado ali para servir o palácio como escravo. Mas Neemias era um homem diferente, Neemias era um homem que agradava a todos, Neemias era um homem que despertava o interesse em todo mundo que aproximava dele. Por quê? Porque Neemias, por mais que ele foi levado para a Pérsia quando ele era criança, Neemias ele teve um ensinamento.
ele ouvia falar do Deus de Israel, porque ele era judeu, ele conhecia o Deus de Israel, mesmo ele estando ali cativo, ele sempre, desde a infância dele, ele sempre ouviu sobre o Deus dele, então ele adorava o seu Deus, que era o Deus verdadeiro. Então, diante dessa situação, diante dessa informação que Jerusalém estava destruída, levada cativo, os judeus, Jerusalém estava nessa situação de vergonha, de tristeza, de miséria e de desprezo. Então, diante de tudo isso, ele orou, chorou e jejuou. E diz o texto que diante disso, Neemias agora buscou direção. Continuou falando com Deus, continuou orando. E ele segue ali por um tempo, orando, jejuando e chorando. Muito entristecido estava o coração de Neemias de uma tal forma que um certo dia, a Bíblia diz que Neemias, quem foi Neemias? Neemias, ele era o cooperador, o copeiro do rei. O que o copeiro fazia? O copeiro era aquele que servia o rei. O rei não comia e não bebia sem antes o copeiro experimentar toda a comida, para ver se não estava, para ver que não tinha sido envenenado, porque naquela época existia muitos golpes de estado, digamos assim. Às vezes alguém queria tomar o reino do rei e ali envenenava o rei, invadia as cidades. Por isso que todas as cidades tinham muros, para tentar impedir um pouco dessas invasões. Então o Neemias, então, ele era cooperador do rei, ele experimentava toda a água, toda a bebida, toda a comida primeiro, para depois dar para o rei comer. Isso era uma proteção, né? Estava ali cuidando do rei, experimentando tudo. E diz o texto que Neemias, ele não só fazia esse trabalho, como também ele servia também como conselheiro do rei. Por que ele servia como um cativo, um judeu, um escravo? Ele servia também como conselheiro do rei. Por que também ele recebeu esse título? Porque Neemias era muito inteligente. Ele tinha a presença de Deus, né? Então o homem e a mulher, quando tem a presença de Deus, tem o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus nos dota de entendimento e sabedoria. Eu quero te dizer que inteligência é algo que Deus nos dá, claro, porém nós aprimoramos ela. Como que nós aprimoramos a inteligência? Nós aprimoramos a inteligência mediante nós estudarmos, né? Lermos, principalmente nós que temos uma chamada diante do Senhor, nós temos que ler, meditar, entender o texto, o contexto, entender toda a exegese bíblica, entender tudo aquilo que Deus quer nos falar conosco. Primeiramente, a palavra tem que cortar para quem está pregando, tá? Para depois falar com o povo, para depois falar com a igreja. Mas nós temos que ter essa disposição de buscar conhecimento, buscar estudar, buscar ler. Isso aí é algo que Deus nos dá, essa inteligência é algo que Deus nos dá. Agora, sabedoria, isso é algo que nós temos que buscar com a nossa vida em Cristo, orando, jejuando, buscando a presença do Espírito Santo, porque para que nós venhamos ter sabedoria é dom, sabedoria é algo que vem de Deus, é Deus que tem que dar a sabedoria. Então, isso que o rei Artaxerxes via em Neemias, ele via que ele era um homem sábio, ele via que ele era um homem inteligente, então o rei quis ter ele perto sempre. Então, Neemias, ele participava de tudo aquilo que o rei fazia. Se o rei estava em algum evento político, debatendo as questões do reino ali, Neemias estava junto. Neemias dava conselho, Neemias orientava, Neemias estava ali servindo o rei o tempo todo. Então Neemias passou a ser um homem de confiança do rei. Então, por causa disso, Neemias estava o tempo todo ali com o rei, com a sua esposa, sua rainha. E certo dia, diante de tudo isso, Neemias já sabendo a situação que se encontrava em Jerusalém, diante de tudo isso, um certo dia Neemias foi ali servir o rei, e diz o texto que Neemias entrou na presença do rei e começou a servir o rei com vinho. No que ele estava servindo o rei, ele fez de propósito, tá, gente? Ele, de fato, estava muito triste pela situação de Jerusalém, embora ele nunca pôs o pé em Jerusalém, embora ele nunca conheceu o seu povo, porque Neemias, ele era cativo. Ele tinha todas essas habilidades, mas ele vivia no palácio, ele não saía do palácio. Ele tinha que viver ali o tempo todo servindo o rei. Então ele não conhecia o país dele. Ele foi levado
para a Pérsia quando ele era criança, então ele não lembrava como era o país dele. É claro que ele amava, era patriota, amava o seu país, assim como todas as pessoas de cada dos seus países amam, nós temos que ser patriotas mesmo. Assim Neemias também era patriota. Então, diante disso aqui, ele chegou diante do rei, entristecido e fez de propósito, porque Neemias era um homem cativante. Neemias era um homem que entrava sempre conversando, alegre com o rei. E nesse dia ele estava calado e com semblante triste. E ali o rei percebeu na hora, quando ele foi servir a taça ali para o rei, experimentou a taça do vinho primeiro para depois dar para o rei. O rei viu nele que o semblante dele, que o rosto dele estava entristecido. E o rei então lhe perguntou: por que está com o rosto? Por que seu rosto está triste? Você está doente? Ou é apenas dor do coração? Fez essa pergunta para Neemias. E diante daquilo, o próprio Neemias temeu, porque ele não imaginava que o rei ia prestar atenção nele, que o rei ia fazer essa pergunta para ele. Porque até o presente momento o rei, enquanto estava servindo, o rei dificilmente perguntava para ele como que ele estava, se ele estava bem. Ele era apenas por mais que ele auxiliava o rei em muitas coisas, o rei não tinha esse costume de fazer pergunta para os seus súditos se estava bem. Não era, ele era rei, ele tinha a pose dele, ele jamais ia ficar conversando assuntos sem aleatórios, sem fundamentos com o empregado, com o servo, com o escravo, jamais. Mas ali nesse caso o rei gostava assim, o rei tinha um certo carinho, um certo admiração ali por Neemias. Então ele olhou para Neemias e viu que seu semblante estava triste. Então Neemias, diz o texto que Neemias tremeu diante do que o rei perguntou para ele. Então Neemias disse: viva o rei para sempre. A resposta de Neemias foi a primeira coisa, exaltando ao rei, quis dizer assim: vive o rei para sempre, enaltecendo ao rei. E ele diz: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos meus sepulcros, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo. Então o rei disse: o que me pedes agora? Neemias também ficou surpreso com a pergunta do rei: o que me pedes agora? E disse o Neemias: se é do teu agrado, ó rei, se eu sou do teu agrado, ó rei, e o teu servo aceita em tua presença, peço-te que me permitas ir até a minha cidade, Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Ele já fez uma pergunta, ele já fez uma petição bem ousada, porque quando eu falo ousada, eu falo por causa do estado de Neemias, no sentido de que ele era apenas um copeiro do rei, ele era escravo. Como que ele fazia uma petição? Ele sendo escravo, ele teve a ousadia, mas ele orou antes, ele chorou, ele jejuou, lembrando que ele pagou um preço para que agora nesse momento ele pudesse acontecer essa situação e ele pudesse fazer esse pedido ao rei. Então ele pediu ao rei que o rei deixasse ele sair do país da Pérsia, fosse até Jerusalém, que levava em torno de mais de 1.500 km, que fosse até Jerusalém, até a sua cidade em Judá, e ali edificasse a cidade. Ele não citou Jerusalém. Por que ele não citou Jerusalém? Porque se ele citasse Jerusalém, o rei não ia permitir. Porque outrora, no passado, alguns anos atrás, na segunda leva, teve um rei, o rei Jeroboão. Esse rei também, que era o rei que reinava em Jerusalém, ele quis tentar edificar os muros, porém não teve êxito. Ele não conseguiu, porque os inimigos, como sempre, vinham e tentando impedir a construção dos muros de Jerusalém. E ali eles inventaram a carta, os inimigos inventaram a carta para o rei Artaxerxes, dizendo que se o rei permitisse eles levantarem os muros, eles não iriam pagar imposto, eles não iriam pagar tributo, eles não iriam honrar o rei, eles iriam se rebelar contra o rei. Inventou um monte de mentiras e mandou essa carta para o rei Artaxerxes, e falando para o rei Artaxerxes
paralisar a obra, porque eles haviam começado a obra, mas aí diante disso o rei foi e mandou outra carta dizendo que a obra era para ser paralisada. Então o Neemias aqui teve sabedoria, ele não citou Jerusalém, ele só citou a cidade de Judá que se encontrava ali em Israel, né? Então o rei permitiu. E aí ele ficou surpreso também. O rei perguntou: quando é que você vai? Quanto tempo leva para ir? Quanto tempo você voltaria? Em quanto tempo você volta? E ali diante disso, imagino que Neemias ficou muito surpreso e ele continuou pedindo. Ele então continuou pedindo, dizendo: então, rei, já que o senhor me permitir ir até o meu país, eu peço ao senhor também que me envie, que me dê cartas, eu preciso de cartas. Porque eu sendo cativo, como que eu vou passar diante de todas as cidades da Pérsia, com todos os seus governadores, sem permissão, sem uma carta do rei, para que eles não venham impedir a minha passagem? E ali então o rei fez várias cartas assinando com o seu anel, permitindo a passagem de Neemias diante das demais cidades, para que nenhum dos governantes impedisse a passagem dele. Até aí tudo bem. E Neemias então continuou pedindo, ele continuou com ousadia. E ele falou assim: então, rei, eu preciso também que o senhor me dê uma carta específica. Eu preciso de uma carta que essa carta seja enviada também para o governador que guarda a floresta, porque eu preciso que o senhor me dê um decreto pedindo a ele que me dê madeiras. Eu preciso de muitas madeiras, porque eu vou edificar uma cidade. Ele fez essa petição. E logo em seguida ele pediu mais dinheiro. Ele falou: eu preciso também de recurso financeiro, porque a cidade está toda devastada, eu preciso levar também alimentos ali para o povo, eu preciso de recursos. E ele continuou pedindo. E também preciso, rei, eu preciso de escolta. Preciso dos chefes do exército para estar comigo. Preciso de muitos homens do exército para ir comigo, porque eu não posso chegar lá sozinho, porque tem os inimigos em volta, então eu preciso de ajuda. E também, rei, eu preciso de cavalheiros, eu preciso de muitos homens. Preciso de homens que vai colocar a mão na obra, que vai me ajudar a edificar os muros, que vai ajudar a construir os muros. Então, eu preciso de muitos homens. Então, Neemias, ele se equipou, ele se preparou para sair do palácio. E como Neemias teve toda essa inteligência, teve todo essa coordenação positiva, eu quero dizer que Neemias, ele serviu o rei Artaxerxes, porém nesse trabalho ele alcançou entendimento, sabedoria. Claro que Deus estava ali com Neemias, mas Neemias ele foi muito usado por Deus. Ele foi um homem que Deus escolheu para essa missão. Então Neemias, ele tinha estratégia, ele sabia liderar. Ele tinha o dom da liderança. Ele era apenas um copeiro do rei, mas ele tinha um dom da liderança, ele tinha o principal Deus na sua vida. Ele tinha o Espírito Santo de Deus, e ele tinha inteligência, ele tinha um dom da liderança, ele tinha habilidades, ele sabia projetar as coisas, ele sabia administrar, ele tinha um dom muito grande de gestão, então ele sabia administrar. Ele era um arquiteto, ele sabia também coordenar, administrar pessoas, coordenar, ele tinha um dom de gestão. Então o livro de Neemias, ele nos ensina isso. O livro de Neemias, se todos estudassem, todos os políticos, todas as pessoas que se intitulam líderes de algum país ou de alguma coisa, estudasse o livro de Neemias, eles iriam aprender o que é liderança. Eles iam aprender a administrar. Eles iam aprender a ser como um administrador, um líder. E foi assim que Deus forjou, que Deus trabalhou, que Deus fez com que Neemias fosse um líder. Ele era um líder, ele entendia de liderança, ele entendia de política, ele sabia como coordenar as pessoas, como liderar as pessoas, porque ele trabalhava no palácio. Então ele que mandava na cozinha do palácio, ele que falava com os chefes, com o pessoal dos soldados, ele que administrava todo o palácio. Ele era tipo um mordomo, um copeiro, ele fazia tudo. Então ele sabia, se ele sabia administrar um palácio, ele iria saber também edificar uma cidade. O que ele precisava era de recursos, e recursos o rei estava dando para ele. Ele precisava de ajuda.
e o rei estava permitindo que o soldado, a escolta, seguisse com ele, guardasse a vida dele e também servisse ele em tudo aquilo que ele precisava, e de homens também que colocasse a mão na obra, que fosse homens para executar o serviço, o qual Neemias seria o líder, seria o administrador, ele precisava disso. Porém, além de tudo, na verdade não é porém além de tudo que o rei permitiu, o rei ainda deu um título para ele. Não, peraí, eu vou te consagrar aqui como governador. Vai deixar de ser copeiro, agora você vai se tornar governador. Tu vai até a tua cidade e lá você vai chegar como governador, e tá aqui as cartas, tá aqui o selo do rei, tá, eu te entrego então a escolta, parte da minha escolta será contigo, os homens, o dinheiro, e vai em paz. E quando é que você volta? Me fala o tempo que você vai e volta, porque eu não posso ficar sem você. Então o rei, ele não podia ficar. O rei, ele não podia ficar sem o... Gente, eu não presto muita atenção nos comentários, porque isso tira a minha atenção, e aí eu não consigo trazer para vocês o que eu preciso pregar. Mas podem ir comentando, no final da live eu estarei orando por todos vocês, tá? Estarei abençoando a vida de vocês através da oração. Então só presta atenção na mensagem e amém. Pode ir comentando, pode ir colocando as suas falas aí, que depois eu leio. Eu não posso ficar lendo, senão eu perco o foco, tá bom, meus queridos? Vão curtindo aí e compartilhando a live, por favor. Então, diante de tudo isso, Neemias agora estava pronto para seguir o caminho dele, a trajetória dele até Jerusalém. Então, ele chegando ali em Jerusalém, diz o texto que ele chegou, ele ficou quieto por 3 dias, observando o estado que estava Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, se ele estava preocupado e triste, muito mais ficou quando ele viu toda aquela cena, aquele caos. Jerusalém, os muros derrubados, as casas destruídas, os palácios destruídos, o templo de Salomão destruído. Os poucos judeus que permaneceram ali estavam vivendo em inúmeras misérias, estavam vivendo na miséria, não tinha onde comer, não tinha água, não tinha comida, não tinha casa, dormia no chão, estava vivendo na miséria e mais, estava sendo cercado, tá, pelos inimigos, pelas as nações inimigas que ficavam o tempo todo oprimindo eles ali, não deixando eles saírem dali para ir pedir ajuda. Então, o próprio profeta Jeremias, ele mencionou dizendo que mais felizes foram os que foram levados cativos, mais felizes foram os que foram levados cativos para a Babilônia do que aqueles que permaneceram em Jerusalém. Por quê? Porque aqueles que permaneceram em Jerusalém estavam sofrendo muito, miséria, as mulheres estavam sendo violentadas, as crianças escravizadas, muitos homens mortos. Então, aqueles que permaneceram ali estavam totalmente à mercê do inimigo. Não tinha mais muros. As demais nações inimigas estavam entrando e saindo da cidade a hora que queria. E ali eles estavam abusando das mulheres, matando crianças, não dava comida. O estado de Jerusalém estava tão caótico, a miséria estava tão grande, que as crianças iam morrendo de fome. E detalhe, as pessoas estavam com muita fome, uns morriam, e fora os que ficavam doentes, e ficavam doentes de uma tal forma até ir a óbito, e as crianças que morriam. Olha o estado de calamidade pública que se encontrava Jerusalém. Jerusalém estava agora vivendo toda essa vergonha política, essa calamidade de sofrimento, que as crianças estavam morrendo, e as suas mães, diante daquelas crianças que já tinham morrido, as suas mães, para não morrerem de fome, estavam comendo seus próprios filhos. Olha o estado terrível, olha o sofrimento de tudo que elas estavam passando, comendo os próprios filhos, os cadáveres que estavam ali. E as demais nações oprimindo, vendo aquilo, rindo, abusando, fazendo mal para aquele povo. E
nesse tempo, o texto diz que, né, tinham passado 142 anos de cativeiro, mas até o presente, nessa época, Jerusalém estava já em 120 anos, já tinha passado 20 anos de cativo, agora eles estavam em 120 anos vivendo esse cativeiro, e diz o texto que, mediante tudo isso, a nação não ter mais muro, sofrendo tudo isso, as demais nações vinham, abusavam das judias, engravidavam elas, fora quando elas não eram mortas, as mais velhas eram tudo mortas, abusava das mulheres, e ali as mulheres também engravidavam. No que engravidava, estava surgindo um novo povo. Ou seja, porque o povo de Israel não pode se misturar. O povo de Israel não pode, até hoje, até nos dias de hoje, o povo de Israel não pode nem casar com outras pessoas de outra nação, porque Deus não permite. É um povo separado, é um povo escolhido. E não é permitido. Então sempre foi assim. Deus não permite que o povo de Israel se coabitem com qualquer outras pessoas que não seja da sua própria nacionalidade. Então agora, mas aquelas mulheres estavam sendo violentadas. E ali elas estavam sendo violentadas por estrangeiros. Aí surgiu, e elas engravidavam, estava surgindo um novo povo. E quem era esse povo que estava surgindo? Esse povo que estava surgindo chamava-se agora samaritanos. Alguém já ouviu falar que os judeus não se dão com os samaritanos? Então surgiu desde essa época. Então surgiu um novo povo, novas pessoas, ou seja, e esses samaritanos que surgiam não odiavam os judeus. Não aceitavam os judeus, eles tinham uma outra visão. Esse povo samaritano que estava surgindo, eles não acreditavam na Torá antiga, eles não acreditavam no Velho Testamento, eles não serviam o judaísmo, eles não tinham a religião ortodoxa como a sua religião, eles não acreditavam nos profetas, eles não acreditavam no Velho Testamento, eles só acreditavam nos 5 livros pentateucos, que são os livros que é voltado para Moisés, Levíticos, Números, mas os demais livros do Velho Testamento, eles não acreditavam nos profetas do Velho Testamento que surgiram, Elias, Eliseu e entre tantos outros profetas. Eles só acreditavam em Moisés, e mais ou menos. Então era um povo que não estava dentro do centro da vontade de Deus, era um povo que Deus não aprovava o comportamento deles, e surgiu aí esse povo. Tanto é que no Novo Testamento permaneceu, os judeus não se misturavam com os samaritanos desde a época de Jesus, desde o Velho Testamento, e seguiu até Jesus. E esse povo ainda permanece lá, só que hoje eles permanecem, sabe como? Com outro nome. Os palestinos não se dão com os israelitas. Os palestinos são os mesmos samaritanos, e todos ali no mesmo país. Então esse povo tudo nasceu no mesmo país, todos eram judeus, porém eles se intitulavam diferente. Eles se intitulavam samaritanos e os judeus. E como hoje os palestinos, eles não se acham semelhantes aos israelitas. Eles são diferentes, mas tudo nasceu no mesmo país. São inimigos até hoje. Então, essa retaliação, essa maldição vem desde lá para cá. E diz o texto que estava nessa situação Jerusalém. E, diante de tudo isso, a fome estava terrível, muitas mães, os filhos morriam, elas comiam os seus próprios filhos, porque não tinham o que comer. E agora Deus levantou Neemias. E Neemias agora estava marchando, seguindo em direção a Jerusalém. Chegando ali em Jerusalém, ele se deparou com a cidade toda arrasada, uma toda destruída. A cidade estava em ruínas, a cidade estava com seus muros fundidos, né? Derrubados. A cidade estava agora sob miséria, a cidade estava vivendo desprezo. Muitos judeus já não tinham mais integridade de ser humano, eles não se viam mais como seres humanos, eles estavam tanto é que, né, vinha seguindo aí 142 anos de cativeiro. Então eles se achavam inferiores, eles se achavam menosprezados, eles totalmente esqueceu do seu Deus.
Tudo isso aconteceu em Jerusalém por quê? Porque eles pecaram, porque eles se esqueceram do seu Deus. Porque enquanto quando Israel estava vivendo da forma como agradava a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, sendo fiéis a Deus, dando honra a Deus, Deus abençoava eles. Mas quando eles se rebelaram, quando eles se voltavam para outros deuses, querendo copiar as demais nações pagãs, pecaminosas, e Deus não aceita que o seu povo copie o mundo. Nós não estamos aqui para copiar o mundo, nós estamos aqui para fazer diferença. Nós somos sal. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós não estamos aqui para se igualar ao povo do mundo. Nós somos diferentes. O nosso falar é diferente. O nosso comportamento é diferente. As nossas vestes são diferentes. O nosso comportamento é totalmente diferente dos comportamentos mundanos. Então, ou seja, sempre Deus cobrou fidelidade, santidade, verdade, obediência, adoração a Ele. Sempre. Deus jamais vai dividir o seu povo, a sua glória. Jamais ele vai dar sua glória a deuses pagãos, como outrora. Muitas vezes Israel esquecia do seu Deus e começava a adorar, começava a praticar coisas que não agradavam a Deus, cada um conforme o seu tempo. Cada tempo Jerusalém, o povo de Israel se comportava de um jeito. Então, assim, diante de tudo isso, agora Deus permitiu sim, Jerusalém ficar em cativo 142 anos para aprender, para entender que enquanto eles não se voltassem, enquanto eles não abrissem o seu coração novamente para Deus, enquanto eles não se arrependessem dos seus maus caminhos, Deus ia sim permitir que eles ficassem em cativeiro. Foi árduo, foi doído, foi triste, foi deplorável, foi um sofrimento tamanho que quase sem fim, digamos assim, porque 142 anos em cativeiro foi um século, foi um século que eles viveram em sofrimento. Embora quando eles estavam servindo a Deus, Deus fazia eles crescer, prosperar, ser honrados, mas quando eles afastavam de Deus, Deus permitia sim que eles passassem por tudo isso. E então Jerusalém estava nessa situação. E diz o texto que nos últimos tempos Jeremias profetizou que ainda o cativeiro em Jerusalém iria durar apenas 70 anos. Ele disse apenas 70 anos. E ainda já tinha passado mais de 80 anos atrás. Mas estava durando muito tempo. Então ia durar apenas 70 anos. E agora Neemias foi levantado para edificar, para consolar, ajudar o povo a se levantar, sair daquele estado de humilhação, de sofrimento, de escassez, de miséria. Então agora Neemias chegou ali, e Neemias chegou com toda essa comitiva do exército da Pérsia. Ele chegou ali, diz o texto que ele ficou 3 dias quieto, calado, não disse nada, não conversou com ninguém. Ele simplesmente ficou observando, ficou estudando a cidade. Por quê? Porque ele era um gestor, ele era um administrador, ele era um líder. Ele tinha que analisar o que ele iria fazer, como que ele iria reconstruir aquela cidade, onde que ele iria colocar a posição do muro, como que seria o muro, como que seria a altura do muro, a largura do muro, como que seria nas portas, porque a gente parece que era uma cidade, parece que ela tinha 9 portas, os muros tinham 9 portas grandes, e onde que iria ficar essas portas, como que seria feita essas portas, arquiteto, tudo, como que iria projetar as ruas, como que iria levantar algumas cidades, como que ele iria edificar os templos e por aí foi. Ele começou a analisar e ele fez ali toda a sua arquitetura, o seu esboço ali da sua arquitetura para organizar, para começar a separar o povo para a obra. E detalhe, ele convocou todos que estavam ali, tá? Ele não olhou para a situação do povo que ficou, do sofrimento. Ele chegou conversando, depois dos 3 dias, ele começou ali a chamar todo mundo, homens e mulheres, venham, vamos conversar. Vou que dar delegações, eu vou dar para cada pessoa a coordenação, o que vão fazer, como que nós vamos reconstruir essa cidade, e eu vou precisar também da mão de obra de vocês, eu preciso de vocês. Trouxe aqui alimento, trouxe água, enquanto vocês estiverem aqui
auxiliando, ninguém vai passar fome, todo mundo vai comer, vai beber, mas eu preciso de mão de obra, eu preciso de ajuda. E ali ele conversou com todo mundo, convenceu todo mundo, por quê? Porque ele tinha um dom de liderança. O líder é assim, ele chega, ele vê aquilo que o outro não vê, ele sabe executar aquilo que o outro não consegue, ele sabe entender a realidade do que como estava Jerusalém, soube entender tudo aquilo, e ele colocou tudo no mapa e começou ali desenhar como que iria ficar a cidade. E ali ele começou a repartir o povo, repartir as pessoas para cada um executar o que precisava. E diz o texto que Neemias é o homem que recebe de Deus uma missão, um chamado, e que toma as medidas necessárias com Deus e com o rei e com os homens. Ele era um homem prudente. A primeira coisa que ele fez foi clamar a Deus. A primeira coisa que ele fez foi orar, foi jejuar. Então, primeiramente, ele colocou a vida dele nas mãos de Deus. Ele se humilhou diante do Senhor, pedindo graça, pedindo estratégia, pedindo sabedoria, pedindo entendimento, pedindo a ele como que ele iria resolver tudo isso, como que ele iria chegar no rei, como que ele iria fazer para chegar até Jerusalém, como e quando eu estivesse lá, como que iria ser. Então, ele buscou isso tudo em oração. Ele buscou isso tudo em jejum e oração. E diz o texto que, diante de tudo isso, ele levou toda a comitiva dos soldados, dos cavalheiros para Jerusalém. Ele diagnosticou, digamos assim, a cidade, analisou como que ele iria executar aquela obra, como que ele iria fazer para levantar os muros e edificar aquela cidade. Depois que ele visualiza a situação, ele tem a solução na mão e conclama, ou seja, ele começa a liderança dele, ele começa a liderar o povo, a chamar o povo, a unir o povo, conversando com o povo, vamos nos unir, Jerusalém esteve cativo por tantos anos, Jerusalém esteve totalmente destruída por 142 anos. Estou aqui hoje para edificar a cidade, mas eu preciso de mão de obra, eu preciso de vocês, eu preciso da ajuda de vocês. E ele ali com o seu dom de liderança, o seu dom de gestão, a sua sabedoria, o seu entendimento, ele convenceu o povo, ele conseguiu cativar o povo com o seu jeito de ser, e ele colocou sempre Deus na frente. Nós não somos nada, mas Deus tudo é. Eu não sei como que nós iremos fazer, mas Deus vai me dar estratégia, porque é Deus que vai coordenar essa obra. A obra não pertence ao homem, a obra pertence a Deus. E ele começou ali a falar com todos aqueles homens, com todas aquelas mulheres. As mulheres colocavam a mão na obra, pegava peso. Não, as mulheres não faziam os trabalhos árduos igual os homens faziam, que era quebrar pedra, levantar pedra, enfim, carregar madeira. Não, as mulheres faziam o trabalho, eu imagino que lhe servia comida para eles, dar água para eles, era das coisas mais light, mais leve. Mas os homens, né, que a força bruta está com os homens, então os homens iam pegar no pesado mesmo, iria levantar madeira, levantar pedra, ferro, não sei, para edificar o que precisava ser feito. Então todo aquele povo se uniu. E detalhe, o povo que se uniu, cada um tinha sua função. Eram pessoas que foram levitas, eram comerciantes, eram pessoas que alguns tinham teve o poder aquisitivo bom. Então todo mundo se uniu. Então todo mundo viu que todo mundo estava precisando daquele socorro, e ali Deus usou Neemias para ajudar aquela nação. E diz o texto que dentro de 120 anos cativa, sofrendo, sendo envergonhada por todos, e agora Deus levanta Neemias. Neemias, em primeiro lugar, ele era um homem de oração. Então nós temos que aprender com Neemias que não adianta nós querer fazer nada sem não for orar e jejuar e consagrar nossa vida a Cristo. Não adianta, porque não vai. Se nós não colocarmos tudo que nós vamos fazer na presença de Deus, buscar em Deus forças, liderança, buscar em Deus habilidade, sabedoria, entendimento para que Ele possa abençoar e abrir as portas para que as coisas possam acontecer. Se a gente não buscar primeiramente Deus, as coisas nada acontecem. Então Deus, ele faz assim. Deus, ele escolheu Neemias
para fazer missão. Então a missão que Deus determinou em Neemias era ele que iria executar. Porque Neemias era um homem de oração, era um homem prudente, era um homem fiel, era um homem que tinha o Deus do céu como seu Deus, era um homem que vigilante, era um homem prudente, era um homem que amava o próximo, era um homem que tinha um coração bom. Eu quero te dizer que quando uma pessoa é levantada a líder, se ele não tiver visão, se ele não tiver primeiramente Deus na vida dele e visão, se ele não amar o seu próximo, se ele não amar o que ele vai fazer, ele não serve para ser líder. Porque o líder é isso, o líder ele tem que ver além, ver tudo aquilo que o outro não consegue ver. Então, o líder que não coloca o seu Deus como seu Deus, ele não consegue, de fato, fazer o que precisa. Então, Neemias entendia assim, que de fato ele tinha que buscar a Deus para que Deus pudesse ajudar ele. Então, diz o texto que dentro de Jerusalém cativa, né, Israel, 120 anos viveu nesse cativeiro. E agora levantou Neemias, e detalhe, meus queridos, todos esses anos a Jerusalém sendo cativa, dentro a visão, o entendimento, a inteligência, a habilidade, tudo que Deus deu a Neemias, todo convocou o povo, todo mundo começou a trabalhar, tudo ficou pronto dentro de 52 dias apenas. E dentro de 52 dias a cidade toda estava edificada, os muros prontos, a cidade edificada, as portas. Então, ou seja, como que ele conseguiu fazer todo um trabalho árduo de edificar uma cidade dentro de 52 dias, menos de 2 meses. Por quê? Porque Deus era com ele e ele era inteligente. Ele deu cargos, digamos assim, delegação para cada pessoa fazer. Você vai fazer isso. E detalhe, ele colocou as pessoas para trabalhar conforme os lugares que eles estavam morando. Então, se as pessoas que estavam vivendo à direita, se ele morasse à direita, ele ia trabalhar na edificação do muro à direita. Quem morasse no fundo da cidade ia trabalhar perto. E assim foi, ele colocou cada pessoa para trabalhar perto de onde morava, para facilitar o trabalho, né, que seria árduo, que seria difícil, seria cansativo, e detalhe, diante de tudo isso, além de ser um trabalho árduo, cansativo, os inimigos não deram paz. Os inimigos Sambalate e Tobias e Gesem não dava paz para Neemias e para os seus homens. Toda hora mandando mensagem para desmotivar, criticando o muro, falando que o muro seria derrubado por qualquer vento, que aqueles muros não iam permanecer. Então, diante de tudo isso, ainda eles sofreram essa opressão da parte dos inimigos de Jerusalém, que não queria que Jerusalém voltasse a ser uma cidade, não queria que Jerusalém, os muros fossem levantados. Mas Deus, quando Deus escolhe um homem, quando Deus levanta um homem, ele faz esse homem triunfar diante dos outros, ele faz esse homem brilhar diante dos outros. Ele fez com que Neemias caísse na graça do povo, fez com que Neemias ele tivesse toda essa estratégia, esse trabalho, e ali Neemias foi usado por Deus, e Deus deu capacidade para ele administrar, coordenar todo aquele povo, e ali os muros ficaram, a cidade foi edificada dentro de 52 dias. Foi algo que impactou toda a história de Israel. É algo que ficou assim, nos anais da história de Israel, digamos assim. Então, algo que até hoje, se vocês observarem a história de Israel, Jerusalém, eu me recordo quando eu era criança ainda, eu ouvia falar que Jerusalém ainda tinha muros, mas eu não recordo o ano que os muros de Jerusalém foi derrubado, porque agora Jerusalém ia ter presidente, estava totalmente diferente. Ela deixou de ser monarquia, né? E agora Jerusalém, ela não tem mais muros, mas os muros de Jerusalém, não recordo o ano que aconteceu isso, mas eu lembro passar nos jornais que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados em pleno século 21, porque todas as outras cidades e países não tinham muro, mas Jerusalém permanecia ainda com muros. Por quê? Porque até o presente momento ainda eles tinham medo dos seus inimigos, porque Jerusalém sempre foi o alvo dos inimigos de Deus, os inimigos
por ser Jerusalém, por ser a cidade santa, o país escolhido por Deus, o povo adquirido. Então ela sempre contraiu a inimigos que sempre quiseram o mal de Jerusalém. E diz o texto que tudo foi edificado, terminou dentro de 52 dias. 120 anos que teve, que viveu esse cativeiro, e não teve um homem sequer que teve uma visão como essa, como Deus deu essa visão a Neemias. E para estar tudo pronto dentro de 52 dias. Como que isso tudo aconteceu? A história diz que Neemias ele separou grupos de 38 grupos de trabalhos. Cada um deu a sua delegação. Notem que Neemias tem muito sucesso em executar a obra, porque ele tinha o dom de administração, aquilo que eu citei. Ele tinha um dom de liderança. Neemias usa o grupo de pessoas, cada pessoa tinha sua habilidade, cada um tinha uma habilidade diferente. Então, Neemias usou tudo isso. Usou o conhecimento do povo, usou a inteligência também do povo, usou as habilidades que aquele povo tinha, e usou todos ali para executar uma só obra. E com toda essa inteligência que todos tinham ali, ele fez um mutirão ali e todos conseguiram trabalhar conforme cada um foi convocado. Todos ali conseguiram executar o seu trabalho. E os que estavam ali executando o trabalho, quem era? Era levitas, era sacerdote, era pais de família, algumas pessoas que tinham liderança de política também. Então foram pessoas que tinham conhecimento, que sabiam trabalhar. Só foi o Neemias, só Deus deu entendimento para ele administrar o povo e separar o povo. Eu quero dizer para vocês aqui que quatro princípios de boa liderança de Neemias. Que Neemias foi usado, né, para ajudar o seu povo ali. Primeiro princípio: para termos sucesso na área da liderança, é preciso da coordenação, ter o dom de coordenar a sua casa, o seu trabalho, os negócios, a família. Isso é ser um líder, saber administrar a sua vida, saber administrar a sua casa. Meus amados, vão curtindo aí, que o TikTok tá me mandando aqui mensagem, tentando travar a live. Vão curtindo aí, porque o TikTok pode travar a live, tá? Se vocês não compartilhar e não curtir. Então, o primeiro princípio é o princípio de liderança e de coordenação. O princípio de coordenação é quem vai fazer o quê, como vai fazer, como vai executar e como vai motivar as pessoas para ajudar a fazer. Então o líder ele tem que ter toda essa estratégia, esse entendimento, esse conhecimento. Como Neemias conseguiu ajuntar um time desse, de homens e mulheres, liderados por ele, gente para trabalhar com coisas delicadíssimas, como ouro, perfumistas, mulheres, gente com liderança política, trabalhando com gente que tinha esses dons, e agora que o povo estava trabalhando com pedra, com terra, com pau, com madeira. E eram pessoas que tinham outras funções outrora. Eram levitas, era gente que tinha liderança política no passado, eram pessoas entendidas. Não eram pessoas qualquer, eram pessoas entendidas, mas todos esses viu a deficiência, viu quantos anos eles passaram sofrendo nas mãos cativos, e ali todo mundo os judeus quis levantar a cidade, os judeus quis levantar não só os muros, mas como os palácios e o templo, né, para adoração ao nome do Senhor. Então todos ali agora estavam na força bruta, todos ali estavam pondo a mão na obra mesmo, sujando a mão, pegando peso, pegando madeira, pegando ferro, madeira e tudo. Então Deus usando o povo, lhe dando habilidade e ânimo para o povo trabalhar. Foi um trabalho muito árduo, mas foi algo gratificante, que dentro de 52 dias tudo foi levantado. Então vimos aqui que o sucesso de liderança e coordenação, vimos todo o sucesso de liderança e coordenação de Neemias. E dentro desse ponto eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos. Vamos cá. Você precisa suportar o caos antes de trazer a solução. Você precisa suportar todo o processo
porque foi muito árduo, foi muito difícil edificar aquela cidade. Imagine que eles tiveram que fazer um limpa. Imagine que a primeira coisa que eles tiveram que fazer é limpar tudo, tirar todos os pedregulhos, toda a sujeira, toda a pedra, separar tudo, deixar só o terreno para ser edificado, para ser levantado. Como a gente compra um lote e vai construir uma casa, um prédio que seja, então o terreno tem que estar limpo, não pode ter nada. E assim o povo fez todo esse trabalho árduo primeiro, para depois executar a obra. Então, primeiramente, a pessoa tem que ter dom de coordenação, ele tem que ter o dom de liderar o povo. Separar cada pessoa para cada função. O ponto aqui de coordenação coloca a pessoa para estar no lugar certo. Então, todos ali foi colocado nas posições certas de executar tais trabalhos. Né? Imagina que foi toda uma conversa, você sabe fazer o que? Você fazer isso, e você fazer isso. E cada um foi falando o que sabia fazer. Então, ele foi administrando conforme as habilidades do povo. Então, Neemias, junto com o povo, organizou tudo ali. Ele colocou tudo nas suas funções certas, para que pudesse tudo sair com perfeição e executar a obra rápido, porque ele também tinha que retornar para o país do rei Artaxerxes, que ele era um servo, né? Ele era cativo, e ele precisava executar logo essa obra, porque ele precisava retornar ao rei, porque o rei ordenou que ele não demorasse, que ele resolvesse logo e voltasse para o palácio. Então, diante de tudo isso, o povo agora viu nele um líder, viu que Neemias, eu imagino que o povo queria até que Neemias permanecesse ali, morasse ali com eles, mas Neemias não pôde. Mas olha, entenda, Neemias ele não precisava fazer todo esse trabalho, porque Neemias tinha uma boa vida. Neemias tinha uma boa vida lá no palácio, ele comia do bom do melhor, ele vestiu as boas vestes, roupas, ele tinha tudo bom e do melhor, mas não, Neemias saiu do seu estado, da sua vida maravilhosa que ele tinha lá para ajudar o próximo. Ou seja, isso é que é dom de liderança. O líder é isso, ele se coloca no lugar dos liderados, ele tem amor pelos liderados, ele compreende a situação dos liderados, ele compreende que ele precisa ajudar o povo, porque o povo às vezes não tem tá com a autoestima lá embaixo, tá sofrendo. No caso dos judeus, na época eles estavam ali sem perspectiva de vida nenhuma. Eles eram o quê? Muitos se tornaram escravos, outros morrendo de fome, passando fome, não tinham o que comer, não tinham onde morar, não tinha respeito de ninguém. Então eles estavam com a autoestima muito baixa. Então, diante de tudo isso, Neemias ainda teve que trabalhar no psicólogo, no psicológico desse povo, teve que ajudar o povo psicologicamente, dando ânimo, fortalecendo eles com palavra, que eles iriam voltar a ser uma nação potente, que eles iriam conquistar a presença, eles se voltassem para Deus, eles iriam conquistar novamente a comunhão com Cristo, com Deus, e incentivando o povo, e conversando, e dando força, e dando alimento, porque o povo precisava de comida, precisava comer, porque eles estavam passando necessidade de fome. Então ele ajudou o povo tudo, e o povo viu nele um grande líder. Eu imagino que o povo nem quis que ele retornasse mais para o país. Eles queriam que o Neemias continuasse ali a liderar eles, mas ele tinha que retornar. Então, diante de tudo isso, Neemias foi um exemplo para todos nós. Neemias foi um homem que marcou a história de Israel. Quando eu disse aqui que Neemias colocou o povo para trabalhar, ele teve essa visão, colocou cada um para executar tudo o que precisava. Mas o que eu quero aqui, eu já quero finalizar com vocês, para não ficar muito, muito extenso, porque já está tarde, vocês têm que descansar e eu também. O princípio da aprovação. Nota que Neemias fez questão de citar todos os nomes. Lá no capítulo 3, gente, Neemias fez questão de citar todos os nomes das pessoas que ajudou ele a edificar os muros e a cidade. Ele honrou o povo, ele elevou o povo, ou seja, aquilo que eu falei, ele deu tanta ênfase ao povo, ele ajudou o povo de uma tal forma
que deixou nos anais da história. No capítulo 3 está aqui todos os nomes dos contribuintes, todos os nomes dos homens e das mulheres que trabalharam em prol da edificação, em prol da obra de Deus. E isso, nós estamos... Um dia desse minha irmã abriu espaço para falar. Hoje não, 5 livros, tô rouco. Não entendi. Então, quer dizer o seguinte, eu não sei se você está me acompanhando, mas eu estou na 5ª lição do livro de Neemias, tá? É a 5ª parte. Estou falando agora do capítulo 3 de Neemias, que ele, após ele ter concluído a obra, agora sim no capítulo 3 ele colocou todos os nomes de todos que contribuíram para a edificação da obra, ele não deixou ninguém para trás, ele honrou todo mundo, ele ajudou todo mundo, então o povo viu nele, o povo estava amando ele, o povo não queria nem que ele fosse mais embora, o povo queria que ele fosse ali o rei, né, permanecesse liderando ele, porque o povo precisava de uma liderança, o povo precisava de alguém para se levantar, para administrar Jerusalém. E diante de tudo isso, Neemias ele estava ali com o título de governador. E aí, nota que ele fez tudo isso. Mas eu quero aqui já finalizar com vocês aqui, só mencionar isso aqui. O líder não só motiva as pessoas a fazerem o que é preciso, executarem o trabalho, mas o líder também ele motiva a fazer um pouco mais. Ou seja, as pessoas que foram separadas para executar a função que Neemias deu para cada um, ele incentiva eles fazerem mais daquilo que estão pedindo para eles fazerem ali. Saibam apreciar as pequenas e grandes coisas. O grande líder deve ter comunicação clara, deve ter planejamento rápido e eficaz. Então Neemias fez a construção dos muros dentro de 52 dias, o qual era impossível aos olhos dos judeus e aos olhos até mesmo dos inimigos de Israel, que ninguém acreditava que aquela nação iria novamente se levantar, que aquela cidade iria ser edificada. Ninguém acreditava e muitos não queriam. Os inimigos de Israel não queriam que Jerusalém fosse edificada, fosse levantada novamente. Mas Deus quis. Quando Deus quer, não adianta. Quando Deus quer, pode o inferno todo se levantar, que ele se levanta para cair. Quando Deus quer, eu quero ver que inferno que vai tentar impedir. Pode até tentar impedir, mas ele vai ser envergonhado. Como aqui os inimigos de Neemias se levantou, que foi Sanbalate, Tobias e Gesem, se levantou contra a construção, criticou, desprezou, tentou contra a vida de Neemias, quis matar Neemias. Então Neemias passou por muita luta ali dentro desses 52 dias ali, ele passou pelo estreito. E detalhe, meus queridos, algo que eu esqueci de falar aqui, enquanto os inimigos de Israel estavam ali oprimindo os trabalhadores que estavam ali trabalhando em prol do muro, o próprio Neemias se precaveu. Neemias falou assim: olha, já que nós estamos agora que os inimigos não estão nos dando trégua, então vamos trabalhar o seguinte: uma mão vocês segura a pá e a outra mão vocês segura a espada. Com a mão vocês vão edificar o muro, vão tentando, levantando, com a outra mão vocês vão se protegendo. Se o inimigo vier, espada deles. Então foi assim que Neemias conseguiu, não foi fácil. Foi um trabalho árduo, difícil, trabalhoso, teve choro, teve lamento, teve medo, teve perseguição. Foi muito trabalhoso para o povo e para Neemias. Então com a mão, ele falou, com a mão vocês seguram a pá, e com a outra mão você segura a espada. Então, se o inimigo vier, espada neles. Então, nós estamos aqui no exército. Então, se eles vierem, nós vamos lutar, porque nós estamos no meio de uma guerra. Isso aqui é uma guerra. Isso aqui não é só uma obra de construção. Isso aqui é uma guerra também. Então, ele preparou o povo, ele deu força para o povo, ele deu encorajamento para o povo, ele encorajou o povo. Neemias foi um homem instruído por Deus, foi um homem usado por Deus, foi um homem que teve estratégia, foi um homem que teve visão de liderança, foi um homem que Deus usou, não só para ter a visão de edificação da cidade, mas também encorajou o povo a não ficar de cabeça baixa, que agora Deus era com Israel, que agora se ele se voltasse para
voltasse para adoração a Deus, Deus seria com ele, Deus iria fazer de Israel uma grande potência. Deus não fez eles para ficar de cabeça baixa, Deus não fez eles para ficar com medo do inimigo, não, mas Deus fez ele para ir para cima do inimigo, para lutar também. E assim Neemias foi usado por Deus desta forma para ajudar aquele povo a se levantar. Tanto moralmente, intelectualmente, espiritualmente, o povo estava todo devastado, mas com Neemias as coisas mudaram, a situação de Jerusalém se tornou outra. E eu quero te dizer também nesta noite, para nós encerrarmos aqui, não tenha medo das circunstâncias contrárias que têm vindo sobre a tua vida. Não se desespere diante da dor, do sofrimento, daquilo que você vai estar passando. Não se preocupa, porque essa luta ela é passageira. Não se preocupa que está tudo ao contrário. As circunstâncias estão contrárias na sua vida. Não tema o inimigo, não temas a escassez do qual você está vivendo. Não sei se é na sua vida espiritual, financeira, no seu casamento, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que não tema diante da diversidade. Não fique com medo diante de todo o sofrimento que você está passando. Confie em Deus. Sabe que Deus também vai te dar visão, como Deus deu também a Neemias. Deus vai te dar visão de liderança e Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar entendimento para discernir tudo aquilo que está acontecendo e vai te dar estratégia. Vai te colocar em um lugar no qual você vai se destacar. Deus vai te dar honra. Deus vai fazer você ser abençoado. Então creia que quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, quando nós entregamos a nossa vida diante do Senhor, é Ele que nos faz triunfar, é Ele que nos honra, é Ele que nos capacita, é Ele que mostra o seu amor, o seu poder para com as nossas vidas. Basta tão somente nós aprendermos a confiar e a obedecer. Porque o segredo, meus queridos, de ter uma vida próspera e feliz diante do Senhor é ser fiel. Ser fiel em todo o tempo. Porque Deus ele permanece fiel com você todo o tempo. Mas nós temos que também permanecer fiel a Ele. Porque eu quero te dizer uma coisa. Deus ele só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Neemias era um homem compromissado. Neemias foi um homem que teve compromisso com Deus. Por isso que Deus honrou ele. Por isso que Deus usou ele. Por isso que Deus abençoou ele e abençoou todo a Jerusalém. Toda a cidade. Olha, entenda. Olha só. Deus abençoou toda uma cidade por causa de um homem. Um homem que é fiel, um homem que tem sua vida com Deus, um homem que guarda a palavra de Deus, um homem que vive na santidade diante de Deus, ele não só será abençoado, como todas as pessoas que estiverem próximos a ele vão ser abençoados também. Assim como Deus usou Neemias para abençoar uma nação, para abençoar uma cidade, Deus também pode fazer isso com você. Porque Neemias foi um homem valente, um homem de grande coragem, um homem que não temeu a difamação, a calúnia do inimigo, a perseguição dos inimigos, mas ele combateu o bom combate, ele venceu o inimigo pelo poder da palavra. Na mesma hora que os inimigos vinham ali falando palavras para entristecer, para bater, ele vinha e falava que Deus era com ele, que Deus que escolheu ele, que Deus que levantou ele, que o povo de Jerusalém seria abençoado. E assim eu te digo nessa noite, você também será abençoado. Deus é contigo. Deus ele vai fazer o melhor na tua vida e Deus trará à existência na tua vida aquilo que não existe. Ou seja, o que não existe, aquilo que você não vê, o Senhor trará à existência. Fará com que você possa contemplar o que Deus tem para a tua vida. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem vitória para a sua vida. Mas há um preço a se pagar. Que preço é esse? O preço de obediência, fidelidade, sinceridade, verdade, adoração, oração, consagração, jejuns. É isso, Deus ele requer de nós compromisso, fidelidade, santidade, verdade. Deus, eu aprendi ao longo da minha caminhada, do meu trajeto, que Deus ele não dá nada de mão beijada. Deus, tudo tem um preço a se pagar. Tudo nós temos que nos dispor. Tudo nós temos que renunciar por amor a Cristo, digamos assim. Tudo nós temos que entregar a nossa vida a Cristo. Amém, meus amados? Que Deus abençoe todos vocês. Agora eu vou ler o que vocês escreveram. Isso, eu estou... Amém, irmão Robson? Eu estou aqui já encerrando, já vou orar com todos vocês, tá? Já concluí aqui a mensagem e Deus abençoe vocês aí do YouTube. Vocês que estão aí assistindo vão assistir
o meu vídeo, curta, compartilhe. Deus abençoe todos vocês.